Deste modo, o rei pretendia se divorciar para casar novamente. Porém, o pedido de anulação do seu casamento não foi aceito pelo Clemente VIII. Logo no ano de 1534, o rei obrigou, através do chamado Ato de Supremacia, que fosse criada a Igreja Anglicana, com a qual sobrepunha o poder do Estado sobre o poder da Igreja. Além de deixar de estar sob a autoridade do Papa, garantindo assim o poder da ampliação da monarquia, o Estado expropriava inúmeras terras pertencentes à Igreja. Nesse momento, a Igreja na Inglaterra deixa de ser católica romana e passa a ser católica reformada. O arminianismo defendia o livre-arbítrio e que o homem só poderia ser salvo se assim o desejasse. Ou seja, para os seguidores arminianos, Deus não elege o escolhido para oferecer a graça. Isso dependeria da vontade do homem de buscar por Lutero e, por isso, foi perseguido por ocasião da Inquisição. Calvino acreditava que as classes sociais representavam a escolha de Deus para a salvação. As pessoas bem-sucedidas eram apontadas como os eleitos, a quem Deus levaria para o céu, em contraste com os pobres e miseráveis, por não estarem nessas condições, por não serem escolhidos. O anglicanismo é uma doutrina protestante vertente do cristianismo, propulsionada pelo rei Henrique VIII, que surgiu na Inglaterra em 1534. Por ocasião da Reforma Protestante, foram surgindo doutrinas que se distinguiam pelo fato de assumirem características conforme seus precursores. O rei Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, mas pelo fato de sua descendência ser comprometida, de decorrência entre os filhos que tiveram, apenas uma única filha sobreviver. O rei não tinha um descendente que assumisse o trono em seu lugar. Aconteceu a partir do momento que foi excomungado e passou a ser perseguido por ela. As ideias de Lutero espelharam-se pela Europa, resultando na conversão de milhares de pessoas e até no surgimento de outros reformadores, como João Calvino. Com isso, o protestantismo foi consolidando-se como vertente religiosa, e dele nasceram diversas igrejas e denominações protestantes. O calvinismo é um movimento protestante conduzido no século XVI por João Calvino, um estudante francês que, ao se converter ao protestantismo em 1533, propaga sua crença teológica, dando continuidade à reforma protestante, então iniciada em 1517 por Martinho Lutero. O calvinismo foi influenciado pelo luteranismo. Calvino era apenas uma criança quando a reforma protestante teve início, mas se tornou defensor do movimento despoletado. Existiram os pré-reformadores na Europa, que teceram críticas à Igreja de Roma. Dois nomes que se destacaram nesse contexto foram John Wycliffe e Jan Hus. O primeiro criticava o cúmulo de poder político e o desvio da Igreja aos verdadeiros ensinamentos de Jesus. O segundo tecia críticas parecidas contra o enriquecimento da Igreja e a venda de indulgências. Em relação às questões políticas, existia uma série de reis, nobres e autoridades em geral que estavam interessados em romper o poder secular com o religioso. Isso significa que muitos viam o rompimento como uma forma de consolidar ou de assegurar mais poder, sem a necessidade de ter que se sujeitar a outra autoridade, no caso, o Papa. Da atuação de Martinho Lutero surgiu o protestantismo, vertente do cristianismo que rompeu com a Igreja Católica. Como citado, o rompimento de Lutero com a Igreja Católica, reforma protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no século XVI na Europa. Esse movimento iniciou-se a partir de Martinho Lutero, um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões da Igreja Católica. A atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses, que rapidamente se espalharam pela Europa e deram origem ao reformismo no seio da Igreja Católica. Da atuação de Lutero surgiu o protestantismo. A reforma protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos e teológicos, e resultou da corrupção existente na Igreja Católica. No aspecto teológico, o ponto imediato a ser destacado é a insatisfação de Lutero com as práticas da Igreja Católica. A Igreja de Roma, naquele período, era a maior autoridade da Europa Ocidental e detinha um imenso poder, uma vez que era dona de terras e riquezas gigantescas. Em um período imediato, ou seja, um pouco antes do início da Reforma, arminianismo é uma corrente de estudo dentro da soteriologia, que visa explicar a relação do livre-arbítrio e a vontade de Deus sobre a salvação.
destacando que o homem é responsável ou não por aceitar essa graça, a depender de sua fé.